Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus por sua vida, louvado seja Deus por essa conexão que podemos ter através da internet, através do culto online. Glória a Deus, porque eu sei que você aí na sua casa já está incendiado, não é verdade? Pastora Silvana está até suando ali, passei por ela, estava até suando. Que coisa boa, né? A gente já ser aqui incendiado por esse tempo de louvor, de oração, de intercessão, como a pastora Silvana colocou. Basta uma palavra do nosso Deus, uma só palavra. Você já pensou nisso que a pastora falou aqui? Se agora mesmo você receber uma só palavra dele, tudo pode ser transformado. Nós só precisamos crer, né? Crer que essa palavra será poderosa para mudar a nossa história. Tem um versículo também que eu amo, pastora Silvana, que diz que o Senhor suprirá as nossas necessidades segundo a sua riqueza e glória. O que a Bíblia está dizendo é que os recursos disponíveis para nossas vidas não estão relacionados às minhas condições, às condições aqui da terra, às vacinas, àquilo que está disposto apenas aqui na terra. Ele está dizendo, segundo a riqueza e glória. Está dizendo, olha, você precisa olhar mais para a despensa de Deus do que para os recursos dessa terra. Uma só palavra de Deus muda completamente seu casamento, sua vida, a sua história. Creia nisso em nome de Jesus. Que bom que você está aí conectado, onde você estiver agora, seja aqui em Laranjeiras. Também sabemos de irmãos que estão em outros países, inclusive, nos acompanhando, outros estados e cidades, mas onde você estiver, que a glória de Deus, que está presente aqui nesse ambiente, que ela invada a sua casa. Preste atenção, nós não estamos falando de presença, porque aí na sua casa, nós sabemos pela Bíblia que a presença de Deus já está. É ou não é verdade? Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. A Bíblia nos garante que Deus é também onisciente, onipresente, ou seja, Ele está presente aí, mas nós clamamos por mais, para que não só o Senhor esteja presente, mas que a glória dEle se manifeste aí no seu quarto, na sua casa, na sua sala, em nome de Jesus, amém? Onde você estiver. Nós ouvimos aqui já no início, as meninas falaram um pouco sobre isso, de que semana que vem, se Deus quiser, se tudo correr bem, na semana que vem nós estaremos já retomando o nosso culto presencial. Claro que com todo cuidado, ainda de maneira parcial, com apenas 25% da nossa capacidade, mas domingo que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui também, através da transmissão online, mas também presencialmente para aqueles que quiserem e puderem, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Na semana passada, irmãos, nós falamos um pouco sobre o som da segunda-feira, você se lembra? O que acontece na segunda-feira? O que foi liberado para nós na segunda-feira? Eu saí daqui domingo assim, tão entusiasmado, tão cheio de Deus. Eu tive uma semana tão longa, para falar a verdade para vocês, de tanta coisa, de tanta correria, mas eu tinha essa palavra dentro de mim. Na segunda-feira, tudo era diferente. Você se lembra? Nós falamos isso daqui. Na segunda-feira, nós estávamos introduzidos na nova aliança. Na segunda-feira, a graça de Deus estava liberada sobre todos nós. Na segunda-feira, estava liberado a todos nós um novo estilo de vida. Na segunda-feira, houve sobre nós um batismo de amor e de alegria. Aleluia. O que é que nós queremos dizer com essa palavra da semana passada? Que na segunda-feira as coisas estavam de fato transformadas. E que nós não precisamos mais esperar por nada. Guarde isso no seu coração. Meu irmão, minha irmã, não há um evento agora para acontecer, para mudar a sua história. Não é mais sobre um evento que vai acontecer, é sobre um evento que já aconteceu. É sobre aquilo que Jesus já fez. Não há mais nada para ser feito. Há algo que já foi feito e foi feito de maneira completa. Quando Jesus está naquela cruz, Ele grita, está consumado, está completo. Eu fui até o final, eu completei aquilo que eu fui chamado para fazer. Então está completo, quer dizer que agora nós já temos à nossa disposição
algo poderoso para usufruirmos. Guarde isso no seu coração. Essa foi a mensagem da semana passada. Há uma grande expectativa de sexta até domingo, mas na segunda-feira, após o domingo, irmãos, nossas vidas deveriam tomar um outro rumo todos os dias e para sempre. Nós não deveríamos mais ficar esperando uma outra coisa. Agora, eu tenho falado também que uma das coisas importantes da vida com Deus é crer corretamente. Muitos de nós fomos levados a crenças erradas. A religiosidade muitas vezes nos fez acreditar em algumas coisas que não são bíblicas, não são verdadeiras. Eu falei isso na semana passada, os discípulos creram em coisas que Jesus não havia dito. Os fariseus acreditaram em coisas que ele não havia dito. Então nós temos que ter cuidado com coisas que cremos que às vezes Jesus não nos falou. Isso é muito sério. Crer errado nos levará a agir errado. Pensaremos errado, faremos coisas erradas. Então crer corretamente é uma transformação necessária para todos nós que queremos ter uma vida melhor na presença do Senhor. Veja só o que Paulo vai dizer. Eu criei e por isso falei. Preste atenção. Na vida com Deus, as coisas acontecem primeiro dentro e depois fora. Repete comigo. Primeiro dentro e depois fora. A Bíblia nos garante que é sempre de dentro para fora. Do teu interior fluirão rios de água viva. É sempre acontecendo dentro e depois fora. Então primeiro eu mudo a minha maneira de pensar. Eu mudo a minha maneira de crer. E depois eu mudo o ambiente à minha volta. Paulo diz, eu criei aqui dentro. E depois eu falei aqui fora. E ao falar, ao liberar a palavra, eu estou vendo uma transformação também no meu ambiente. O próprio João, ele vai dizer, olha, que seja próspera a sua vida fora, assim como próspera é a tua alma. Ele diz, assim como dentro de você as coisas foram mudadas, agora fora de você as coisas também serão transformadas, seja feito conforme a sua fé. Então guarde isso. Quando eu creio que na segunda-feira o ambiente é novo, a proposta é outra, e que agora dia após dia eu posso ter uma nova vida no Senhor, com várias coisas à minha disposição. Quando eu creio nisso de verdade, então, na minha vida, coisas novas começam a acontecer. Amém? É essa a mensagem que queremos trazer hoje. É sobre isso. Sobre crer corretamente, mas especialmente sobre sobre um estilo de vida que dia a dia, todos os dias, usufrui daquilo que foi liberado para nós no domingo. Todos os dias, não mais num evento. Eu não preciso esperar o próximo Incendiários, a próxima conferência, a revisão. Alguém me perguntou, pastor, esse ano nós estamos precisando do Incendiários, vai ter. Nós estamos precisando de uma conferência tal, vai ter. Eu não vejo a hora de voltar aos encontros, os reencontros, de voltar a acontecer as nossas programações macrocélula. Eu também não vejo a hora disso tudo acontecer, mas acontece. Que muitas vezes nós criamos dependências disso, na tentativa de substituir o manancial. Jeremias diz, toda vez que deixamos o manancial de águas vivas, nós procuramos cisternas rotas que não retêm as águas. E esse é um grande problema. A vida com Deus acontece todos os dias. A palavra-chave aqui é constância, diariamente, dia após dia. Amém? Então, abra sua Bíblia para essa mensagem que é sobre uma vida saudável, uma vida com Deus saudável, uma vida simples, dia após dia com o Senhor. Abra sua Bíblia então em Provérbios capítulo 4. Nós vamos ler Provérbios capítulo 4, a partir do verso 18. E depois nós vamos ler 2 de Coríntios capítulo 4, a partir do verso 16. Então diz assim, a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 4, a partir do verso 18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até plena claridade do dia. A vereda do justo é como a luz da aurora, uma outra tradução que vai dizer que brilha mais e mais até chegar a dia perfeito. Você pode repetir isso comigo? O caminho do justo, a viagem do justo, a vereda do justo é como a luz da aurora, que ela começa fraquinha,
às vezes de uma outra cor, às vezes está laranja, às vezes vai aumentando, mas a Bíblia diz que ela vai brilhando cada vez mais e mais, até chegar à claridade plena, a um dia perfeito. Agora, 2 de Coríntios, capítulo 4. 2 de Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 16. Eu só quero que você preste atenção, porque a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, é uma das minhas favoritas. Eu só quero que você preste atenção, porque a partir do 16 é o fim, é a conclusão da mensagem. Mas olha, pelo menos o verso 14, que ele diz assim, ó: porque sabemos que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Presta atenção, Paulo está falando sobre a manifestação de Deus na ressurreição de Cristo. E o que isso representou também na nossa vida. Paulo está falando sobre os benefícios disso. Porque Cristo morreu e ressuscitou. E como isso trouxe para nossas vidas algo tão poderoso. E aí ele diz no verso 16, por isso não desanimamos. Ele está apontando para trás, para aquilo que ele já falou. Por isso não desanimamos. Por isso o quê? Porque Cristo morreu, porque Cristo ressuscitou, porque a segunda-feira é agora, porque já foi o domingo, você entende? Agora ele vai dizer, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos os nossos problemas juntos. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, e o que não se vê é eterno. Guarde isso. A Bíblia, ele está falando aqui porque, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente somos renovados dia após dia. Repete comigo, dia após dia, somos renovados. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. De dia em dia. Vamos orar mais uma vez? Pai, nossa oração nessa noite é que o Senhor venha da maneira como o Senhor preparou, da maneira como o Senhor escreveu, para nós, ó Deus, para cada um que está agora conectado através de um aparelho, ligado nesse culto, Senhor, que o Senhor cumpra, que o Senhor tenha liberdade em nós para cumprir todo o seu propósito, que teu Espírito Santo nos ministre, que Ele nos conduza, que Ele nos dirija, que Ele nos coloque de maneira alinhada com o teu coração. Pedimos, ó Deus, que agora o Senhor venha sobre nós, acalmar o nosso coração, aquietar as coisas das nossas casas, aquietar, ó Deus, a nossa mente, a nossa atenção, foca ela, Pai, para que estejamos agora totalmente dirigidos, direcionados pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, de maneira intencional, objetiva, que o Teu Espírito encontre em nós os caminhos maus, nos dirija pelo caminho da eternidade. Faz isso agora, Senhor, calando as outras vozes, nos dirigindo, conduzindo da sua maneira, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu e Suelen, nós sempre gostamos muito de viajar. Mas depois que os meninos nasceram, as nossas viagens mudaram bastante. Antigamente, a gente tinha um estilo de viagem, então, às vezes tínhamos que ir ministrar em algum lugar, saíamos tarde, não tínhamos muita programação, precisava parar para trocar fralda, para dar mamar ou para limpar vômito de criança, sei lá. Então, as nossas viagens, elas eram bem diferentes. Nós nos organizávamos e íamos. Depois que os meninos nasceram, a história mudou. O carro mudou. As condições dentro mudaram. Os barulhos mudaram. Até as nossas músicas mudaram. A gente, outro dia, estava rindo porque eu saí e eu nem estava com os meninos, liguei para a Suelen, a gente estava
Estava dando risada porque eu estava ouvindo 3 palavrinhas, Jacarelves e mais uma lá que eu não me lembro. Porque o nosso carro só toca isso, porque é o tipo de música que os meninos gostam, porque nós estamos nos preparando para quando tiver uma viagem longa, para poder tratar eles bem, para que eles fiquem felizes ali. Irmãos, nós podemos fazer uma mesma viagem de 2 maneiras. Você pode sair daqui para ir até Curitiba, e você pode fazer essa viagem de um jeito bem estressante. Você pode sair daqui com toda a pressa, acelerando, brigando no trânsito, fechando as pessoas, com muita ansiedade, não para nada, não vamos parar e vamos acelerar e temos que chegar e chega igual. Vai chegar lá no destino também, mas vai chegar de maneira muito desgastada. Você pode escolher fazer esse tipo de viagem, e alguns escolhem. Alguns escolhem a viagem estressante, alguns escolhem a viagem cansativa. Vou brigando, vou emburrado, vou fechado, parecem pilotos de fuga, já viu gente assim? Esse é um estilo de viagem que você pode escolher. Mas há um segundo estilo de viagem também, que é o que eu mais gosto. A gente sai com mais tempo, a gente se organiza um pouco mais e sai para curtir a viagem. Não só chegar no destino, mas fazer da viagem também um caminho abençoado, prazeroso. Como é bom, como é bom. As nossas conversas, às vezes eu e Sueli, a gente tem conversas longas, maravilhosas assim, do reino, no carro, viajando. Nós podemos escolher. Você pode ter uma viagem estressante, cansativa, e chegar lá tremendo, bravo, desgastado, dizendo, eu odeio viajar. Ou então você pode fazer uma viagem, programar suas paradas, programar o lanchinho. Tem um amigo nosso aí que se você não fizer com ele o mapa gastronômico, ele nem vai viajar com a gente. Programar suas paradas, fazer, colocar uma música boa e vai chegar igual. Talvez chegue um pouquinho depois, mas vai chegar igual. Eu estou falando isso, irmãos, porque a vida com Deus, preste atenção, a vida com Deus, ela seria bem mais fácil se fosse assim, ó. Aceita Jesus, aí você aceita Jesus e na mesma hora você é levado para o céu. Aceitou Jesus, Ele é meu Senhor, meu Salvador, tá bom, completou a sua carreira agora mesmo, vai para o céu e você já está no seu destino. Seria bem mais fácil. Só que não é assim. Você recebe, na hora que você recebe a Cristo, você recebe também a proposta de uma longa viagem, só que agora num novo estilo. Preste atenção. O tipo da viagem que nós temos, ela é determinada pelo tipo de motorista, condutor que nós temos. Sim ou não? Você já fez uma viagem com alguém que era péssimo motorista? Já fez ou não? Você sabe se a pessoa que está indo do seu lado tem confiança em você ou não, se ela anda muito agarrada naquele negócio aqui, aquele puxador do carro. Eu já tive viagens que eu fui com as 2 mãos ali. O tipo de condutor nos faz definir o tipo de viagem que teremos. Tem gente que eu ando junto com elas, elas dirigem, eu até durmo na viagem. Mas existem outros que tiram o sono da gente, sim ou não? Então a pergunta que eu quero fazer para você é: quem é que está conduzindo a sua vida? O tipo de viagem que você vem tendo é um tipo desgastante? Você está cansado, sobrecarregado? Você não vê a hora de Jesus voltar de uma vez e acabar e chegar no fim e concluir de uma vez por todas? Ou a sua viagem tem sido uma viagem boa ao lado dele? O seu condutor é um bom condutor. A Bíblia diz assim em Romanos capítulo 8, verso 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que a Bíblia está dizendo é que os filhos de Deus deixam o volante e entregam para o Espírito Santo. E a partir de então, as suas vidas não são mais conduzidas pelos seus impulsos, sentimentos, emoções, desejos carnais. A minha vida agora é conduzida pelo Espírito de Deus. E a minha viagem muda, porque agora o meu condutor é outro. Guarde isso. A vida com Deus não é um tiro raso. A vida com Deus não é uma corrida rápida. A vida com Deus é uma grande viagem.
e nós vamos ter que definir a maneira como vamos viajar, porque senão será muito cansativo. Tem gente abandonando pelo caminho, deixando, não vão chegar no destino. Guarde isso, por favor, acredite em mim, há um destino maravilhoso, mas há também uma viagem maravilhosa que foi proposta por Cristo para nós também. Às vezes estamos tão ansiosos para chegar no nosso destino, que esquecemos que o caminho também deveria ser bom, deveria ser prazeroso. Provérbios capítulo 4, verso 18, ele fala da vereda do justo, mas ele fala também da vereda do ímpio. Vereda é caminho, é estrada, é isso que quer dizer vereda. Então ele diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até plena claridade do dia. Mas olha só, agora ele em contraponto, ele coloca também o caminho do ímpio. Mas o caminho dos ímpios, ele é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Preste atenção, a Bíblia fala aqui de um caminho maravilhoso, que é a proposta dele para nós. O caminho do justo. O caminho do justo é como a luz da aurora. E sabe o que a Bíblia diz? Eu ando e o caminho melhora. Quanto mais eu caminho, mais ele vai ficando claro. Então ele vai ficando cada vez melhor. Aqui a luz está indicando uma aceleração para chegar no dia perfeito. Ele está dizendo, olha, a perfeição está lá. Então você vai andando e vai melhorando. E a sua vida vai crescendo com Cristo. Mais luz, é mais de Cristo, é mais do Espírito, é mais dele mesmo, até chegar o dia perfeito, até chegar no meu destino. Agora a Bíblia também diz que o caminho do ímpio é um caminho que vai na direção da escuridão. Cada vez mais escuro vai ficando, até que ele tropeça, nem sabe no que ele está tropeçando. A minha pergunta é, o seu caminho tem sido melhor a cada dia ou pior a cada dia? Me diz, preste atenção, irmãos, é o que a Bíblia está dizendo. É possível que nós, mesmo depois de conhecer a Cristo, de entregar a nossa vida a Cristo, é possível que o nosso caminho ainda não esteja tão bom como deveria. Não porque ele não é bom, mas porque nós não estamos entendendo bem o que fazer no caminho. Historicamente, biblicamente, antes do cristianismo ser chamado de cristianismo, ele era chamado de caminho, seita do caminho, povo do caminho. Preste atenção, nós fomos chamados lá no início da igreja primitiva, nós éramos chamados como o povo do caminho. Isso é maravilhoso. Não é o povo do destino, mas é o povo do caminho, porque tem um destino poderoso, tinha também um caminho inspirador, um caminho gostoso. Veja só, isso está escrito em Atos, capítulo 19, verso 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Eles estão falando do cristianismo aqui. Atos capítulo 24, verso 14. Diz assim, porém confesso-te que segundo o caminho, a que chamam de seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais. É Paulo que está dizendo isso, ele está dizendo, eu sou esse também que vocês chamam do caminho. Vocês chamam de seita, mas eu também faço parte. Paulo está explicando que ele é parte desse povo do caminho. O que a Bíblia está nos dizendo com isso, irmãos, é que ser cristão é fazer uma opção não apenas por um destino maravilhoso, mas por um caminho com Jesus. Um estilo de vida dia a dia com e como Jesus. Eu quero que você entenda onde eu quero chegar aqui nessa noite, por favor. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que, por muitas vezes, o caminho dos cristãos, nossos caminhos, porque cremos errado, porque entendemos errado, ele ficou marcado por eventos maravilhosos e não por um cotidiano poderoso na presença do Senhor. Ele está sendo marcado pelo dia que eu aceitei Jesus, o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, o dia que isso aconteceu, o dia disso, o dia daquilo. Mas muitas vezes a gente não está se lembrando da segunda, da terça, da quarta. Ô irmão, o que a Bíblia está dizendo é que a vereda do justo deveria ser dia a dia. Ela deveria ser um dia inspirador atrás do outro, não ausente de problemas, mas dias maravilhosos de renovo na presença dEle. Nós somos chamados do povo do caminho. Sabe qual é o problema de desprezar o caminho? O problema de quando desprezamos essa vida cotidiana, dia a dia com o Senhor, é que nós estamos desprezando o próprio Cristo. Porque Ele diz, eu sou o caminho. João capítulo 14, verso 6, Ele está dizendo, eu sou o caminho.
Jesus, em outras palavras, quando ele afirma que ele é o caminho, ele também está afirmando a importância de dar valor a uma vida cotidiana com ele. Ele está dizendo, gente, vocês não precisam me encontrar no domingo. Você não precisa de um culto online com um pastor ou um grupo de louvor vindo aqui para dizer, ei, Jesus entrou na sua casa, porque ele estava aí na segunda, ele estava aí sábado, ele estava aí sexta-feira, ele estava aí enquanto você fazia um lanche com sua família, ele estava aí. Por que não o reconhecemos? Porque não era domingo? Porque não era o evento? Porque no caminho não o vemos? Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Repare pelo caminho que você anda, que eu estou com você. Os caminhantes de Emaús, eles estão cegos. Os caminhantes de Emaús, eles não entenderam. Eles acabam de sair de um evento que na visão deles foi mal, porque o evento só matou o líder deles, não ressuscitou. Eles nem noção têm, creram errado e agora no caminho eles não veem Jesus. No caminho eles não reconhecem, eles estão com Jesus ao seu lado. Irmãos, é possível que você vai ouvir essa mensagem e amanhã, segunda-feira, você vai se estressar com alguma coisa e não vai perceber que Jesus estava bem ali do seu lado. É possível que você ouça essa mensagem hoje no domingo e que amanhã, segunda-feira, uma notícia ruim chegue para você e você não perceba que Jesus estava ali do seu lado, bem lendo essa mensagem com você. É possível. Muitos de nós nos perdemos pelo caminho. Esquecemos que a vida com Deus não é feita de evento em evento, mas de dia em dia, sendo renovado por Ele. Guarde isso. Nós somos o povo do caminho. Os caminhantes de Emaús não entenderam, mas guarde isso, acredite em mim. Há uma renovação poderosa, liberada de Deus para nós todos os dias. Isso é maravilhoso. Deus não está nos renovando. Esse é o tema dessa mensagem. Deus não quer nos renovar apenas em eventos que nós marcamos com Ele. Ele quer nos renovar todos os dias. Uma das coisas que mais me chama a atenção, tem me chamado a atenção em Deus, é esse poder de renovação. Especialmente nesse tempo em que andamos tão cansados, tão desgastados, com tantas notícias ruins. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Que poder de renovação há no Senhor. A Bíblia fala que Jesus vai para o Getsêmani. Olha que história. Ele entra, ele está no Getsêmani, ele está angustiado. Ele chega a dizer, a minha alma está angustiada até a morte. Você já teve esse tipo de angústia? Aquela dor de saber que alguém morreu? Aquela notícia que chega, não é bem uma palavra no ouvido, é um soco no estômago. Ele está dizendo, eu estou angustiado até a morte. Que situação! E a Bíblia fala que ele começa a suar gotas de sangue. Irmãos, é claro que existem várias teses para isso, mas dizem que esse é um fenômeno que é muito raro, chamado hematidrose, que é quando há uma dilatação tão grande dos vasos sanguíneos por conta da ansiedade, da tensão, que raramente isso acontece e alguém começa a suar gotas de sangue. O que ali está sendo explicado para nós é que Jesus está num nível de angústia, num nível de cansaço, num nível de desgaste enorme. E ele começa a suar gotas de sangue, mas ele está no lugar certo. Ele está no lugar certo, ele vai para Getsêmani. E aí, irmãos, depois de orar horas, ainda que os outros não orem com ele, ainda que ele tenha que orar sozinho, e depois de gastar horas ali orando, de repente, irmãos, ele se levanta e diz, levantai-vos. Ele chama os discípulos e diz, levantai-vos. Vamos comigo. Como pode alguém que há 1 hora atrás estava tendo um problema no seu organismo por conta de tudo que estava acontecendo nas suas emoções, na sua alma, como pode alguém que estava assim, há 1 hora atrás, se levantar, enxugando o sangue do braço, do rosto e dizer, vamos, chegou a minha hora. O traidor vem aí, ele está renovado, ele se renova. Que poder de renovação é esse? A Bíblia fala que Davi um dia em Ziclag, ele havia perdido sua mulher, ele havia perdido seus bens, ele perdeu tudo que alguém podia perder. E agora as pessoas da cidade falam em apedrejá-lo. Mas a Bíblia diz que então Davi entra na presença do Senhor. 1 de Samuel capítulo 30, verso 6 diz assim, Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou, se renovou no Senhor, o seu Deus. Olha que maravilha.
A Bíblia está dizendo que Davi ainda não recuperou seus bens, ainda não recuperou sua família, ainda não recuperou seus filhos, mas a Bíblia diz que ele já estava renovado, pronto para a guerra. E Davi se levanta e diz: vamos soldados, vamos nessa, vamos lá, vamos buscar, vamos guerrear. Que poder de renovação é esse? O que está acontecendo? Por que não estamos experimentando isso? Porque às vezes parece que a gente está de um cansaço a outro, caminhando para um abismo e não em renovação. A Bíblia fala, Isaías capítulo 4, Jeremias capítulo 23, um dos nomes do Messias seria o renovo de Deus. O renovo de Deus era um dos nomes do Messias. Há um poder de renovação, mas entenda, esse poder de renovação ele é liberado diariamente. E esse é o grande segredo, essa é a ênfase maior dessa mensagem. O poder de renovação que o Senhor está liberando sobre nós não é para o domingo em domingo, não, é de dia em dia. O poder de renovação que o Senhor está liberando sobre nós não é de célula em célula, não é quando eu me encontro com minha liderança, não é quando alguém põe as mãos sobre mim, não, é de dia em dia. Essa semana passada e essa semana, eu conversei com duas pessoas que eu ainda avisei elas, eu disse, olha, esse vai ser o assunto da mensagem desse domingo. Deus tem falado comigo sobre isso. Eu conversei especialmente com uma família que eu amo demais, e eles estavam me explicando do nível de desgaste que eles estão. Falando, olha, já tem alguns anos que a gente vem caminhando nesse desgaste. E dizendo, olha, aconteceu isso, e aconteceu isso. E eles fizeram uma linha do tempo comigo, já viu gente que faz isso? Eu não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que às vezes a gente quer justificar as nossas crises, mostrando todo o nosso histórico. Então preste atenção. Eles começaram a me dizer, porque há 5 anos isso aconteceu. Porque há 4 anos a gente sofreu esse golpe. E aí há 2 anos, mais uma vez isso aconteceu e nós fomos muito machucados, isso desgastou a gente. E aí, ano passado, a gente teve um ano muito cansativo por conta da pandemia. E esse ano, vivendo algumas dificuldades e perdas e sofrimentos, então nós estamos falando aqui em parar, falando aqui em desistir. E eu ministrava o coração deles, dizendo, eu entendo a sua dor, eu entendo a sua crise, e eu entendo inclusive esse desgaste que vem acontecendo a longo prazo. Mas eu disse, há um segredo em Deus. Há um segredo em Deus, e eu citei exatamente o texto de 2 Coríntios 4. O segredo é que nós usufruiremos do renovo de Deus se de dia em dia nós formos renovados na presença do Senhor. O problema é que há um desgaste de 5 anos e eu não resolvo. Ah, mas aconteceu isso. Naquele dia eu tinha que ter me renovado interiormente. Aí passa aquele dia. Aí tem um desgaste que aconteceu há 10 anos, mas eu não resolvi aquilo. E aí então eu trago um acúmulo de situações e problemas, e de repente eu quero colocar na mesa como se isso pudesse justificar toda a minha crise agora. Eu entendo o que alguém que passa por isso sente. E sinceramente, irmãos, se eu fosse colocar aqui também as minhas, eu poderia fazer uma lista longa, poderia escrever um livro de lamentações, dizendo, olha, falaram isso, eu passei por isso. Dá vontade até de justificar, dizendo, eu sempre fui fiel com Deus. Já viu aqueles discursos? Eu tenho feito tudo direitinho, eu tenho sido fiel com Deus. Por quê? Por quê? O grande segredo é que de dia em dia eu sou renovado na presença dEle. Se eu e você não aprendermos que de dia em dia precisamos desse renovo, de dia em dia seremos desgastados. Porque o que Paulo está dizendo na 2 de Coríntios capítulo 4, versos 16 ao 18, ele está dizendo assim, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior é renovado de dia em dia. Paulo está sugerindo que nós seremos desgastados dia em dia. É por isso que temos que ser renovados de dia em dia. Não dá para você dizer, eu tive uma semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, uma semana tensa, pesada, mas no domingo eu vou receber a força para passar a semana inteira. Não, você quer ser renovado num dia e ser desgastado em 6, não dá.
não é proporcional. É claro que Deus pode, de um dia para o outro, arrancar todo o peso, todo o jugo. É claro que Ele pode, mas essa não é a proposta bíblica. É claro que Ele pode, de um dia, agora, Ele pode te renovar por anos que você esteve cansado, desgastado, por sofrimentos. Pode, Ele pode fazer isso. Mas a proposta bíblica é que todos os dias eu dobro os meus joelhos, todos os dias eu me desgasto diante do Senhor, então. Dizendo, Senhor, renova o meu coração. A proposta de Jesus é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Já percebeu que o maná guardado ele apodrece? Se você não comeu hoje, você não pode comer 2 porções amanhã. A verdade é que você ficou sem a de hoje. Não vai dar para você ter a mesma força de alguém que está comendo dia em dia. Jesus disse: basta a cada dia o seu próprio mal. Não traga o mal de 5, 10 anos para uma mesa, para um momento, porque não é assim. Hoje tem o seu mal, mas hoje também tem o seu pão. Hoje tem o seu mal, mas hoje também tem o renovo que eu prometi para você. Basta a cada dia o seu próprio mal. Guarde isso. Paulo está dizendo: por isso não desfalecemos. Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior vai se renovar de dia em dia. Paulo está dizendo, não se trata mais de um evento de renovação, mas agora de um dia simples e constante na presença do Senhor em que Ele me renova. É maravilhoso isso, irmãos. Quando eu escolho o estilo de vida de renovação diária, eu estou escolhendo um estilo de vida que vai me fazer chegar no final da minha carreira. Eu estou escolhendo um estilo de vida que vai me levar para o fim, para o propósito que o Senhor me chamou. Eu já teria desistido se eu não aprendesse a renovação diária. Eu sei que você também já teria parado se não tivesse aprendido o que é ser renovado de dia em dia. Mas o Senhor hoje, nessa noite, irmãos, eu tenho essa palavra no meu coração. Eu quero profetizar que a partir de hoje o Senhor vai te despertar para uma renovação diária diante do Senhor, e não mais um longo período esperando esse desgaste tomar conta da sua vida. A proposta da renovação diária é a proposta de um relacionamento diário com o Senhor. Então, irmãos, eu precisaria dizer aqui, olha, para sermos renovados diariamente, nós precisamos orar diariamente, claro. Precisamos ler a Bíblia diariamente, sim, tudo isso. Precisamos jejuar também, na nossa vida tem um padrão de jejum, ok. Tem um padrão de adoração, ok. Mas hoje eu quero falar com você sobre 3 palavras que a Bíblia, na minha opinião, separou para nós como segredos da renovação. Como eu disse, o segredo da renovação é fazê-la diariamente, e não esporadicamente, não por eventos. Quando a Bíblia trata de repetição, a Bíblia fala, por exemplo, de fé em fé. Quando a Bíblia está falando assim, ela está dizendo, olha, eu estou falando de algo que precisa ser crescente, fé em fé. Precisa ser diário, fé em fé. Precisa ser constante, fé em fé. Precisa ser de movimento, não é parada, é uma fé e depois outra fé. Precisa ser algo como um degrau, você está entendendo? Então eu vou usar 3 palavras que eu acredito que carregam com elas segredos que nos ajudam a trabalhar essa renovação diária. Amém? Então, a primeira palavra está em Romanos capítulo 1, verso 17, é de fé em fé. A renovação diária acontecerá quando aprendemos a caminhar de fé em fé. Pode projetar para nós, por favor? De fé em fé. Olha o que diz Romanos capítulo 1, verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo, lembra que o justo vai caminhar como a luz da aurora? Esse justo viverá pela fé. Preste atenção. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que se eu quiser ter um estilo de vida dia a dia sendo renovado no Senhor, eu preciso aprender a caminhar de fé em fé. Quando a Bíblia está dizendo que a nossa vida deveria ser de fé em fé, ela está dizendo, olha, a sua vida deveria ser um movimento. Ela deveria ser crescente. A sua vida deveria ser de fé em fé. É como se ela estivesse dizendo, olha, uma fé, depois outra fé, depois outra fé. Não é uma fé no início e outra fé no final. Não, é de fé em fé todos os dias. Então guarde isso. Aplicar fé todos os dias em tudo que eu faço é
é um dos segredos para uma vida renovada diariamente na presença do Senhor. Deixa eu te perguntar, o que é que você faz na sua vida que não é por fé? O que você faz na sua vida que você diz, eu faço isso, é automático, eu já estou fazendo, mas eu nem apliquei fé para fazer essas coisas. Romanos, capítulo 14, verso 23, diz que o que não é por fé é pecado. Você quer crescer na sua vida, ser renovado diariamente no Senhor? Guarde isso, aprenda a aplicar fé em tudo. Aprenda a aplicar fé em qualquer coisa que você for fazer. É maravilhoso isso, irmãos. Ontem à noite, eu falei para a Suelen, depois nós estávamos ali na sala e eu comentei com ela. Ela falou, você não vai jantar? Eu falei, olha, não sei, não estou me sentindo muito bem, estava me sentindo estranho. E só comentei isso com ela, falei, deixa eu ficar aqui quieto um pouco. Eu não sei se era alguma coisa que eu tinha comido, estava com o estômago esquisito, mas nada demais. E quando eu percebi, Suelen já estava ali do meu lado, com o óleo da unção, e ungindo a minha cabeça, e fez uma oração, irmãos, enorme ali, até demorada demais. Sabe aquelas orações que você fala, nem precisava de tanto? E a Suelen começou a aplicar fé para que eu ficasse melhor. E eu fiquei muito bem. Hoje ela me perguntou, acordei muito bem. Mas me chamou a atenção a maneira como Suelen aplicou sua fé rapidamente. Ela não esperou, eu nem pedi, eu nem falei, eu já havia orado, mas eu nem falei com ela, pega o óleo, me unja, faça alguma coisa. Mas o ponto aqui é, ela aplica a fé em tudo. Ela ora para que o céu se abra, ela ora para que a chuva venha, ora para que a florzinha dela fique boa. Aplica a fé em qualquer coisa. O dia todo. Em tudo que faz. Irmãos, um estilo de vida natural vai ser cansativo. Um estilo de vida natural demais vai roubar de você o prazer de viver. Se tudo que você faz de modo natural, racional, se prepare, porque logo, logo você estará cansado a ponto de parar. Um dos segredos é caminhar de fé em fé. Eu creio hoje, eu creio amanhã, Ele é bom, Ele vai fazer, Ele não mudou, as coisas serão assim, guarde isso. Aplique fé em tudo. Uma outra coisa que me parece ser muito importante quando eu falo de fé em fé é não setorize a sua vida. Não há nada na sua vida que está fora da esfera espiritual. Às vezes a gente setoriza, olha, agora eu vou para o trabalho e lá não tem nada de cristão, é a minha parte secular, não existe isso. Houve uma fase na história que a igreja tentou separar o que era secular do que era santo. Irmãos, todo lugar onde puser a planta do vosso pé, todo lugar onde puser, eu tenho vos dado. Então aquela terra é santa, aquele lugar passa a ser santo. Então não há ambiente secular mais para mim. Tudo agora eu posso aplicar fé. Ah, mas eu estou indo jogar futebol, posso aplicar fé. Mas eu estou indo agora para o mercado, eu posso aplicar fé. Eu faço tudo, é de fé em fé. Só há um caminho para que nós sejamos de fato renovados a partir da nossa fé. É que então a nossa fé seja diária, constante, de fé em fé. Agora preste atenção, a fé tem uma base na palavra. Então, se eu quero aplicar fé em tudo, eu preciso também aplicar a fé sobre a palavra, conhecer a palavra. A Bíblia fala, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. A fé é a convicção das coisas que se esperam. Agora, esse mesmo capítulo, Hebreus 11, ele também vai dizer, pela fé, todas as coisas foram criadas pela palavra. Há uma relação bíblica entre fé e palavra. Se eu e você quisermos andar por fé, dia após dia, também teremos que ser pessoas que conhecem a palavra. Você não pode aplicar fé também em qualquer coisa. A gente precisa aplicar a fé sobre a palavra. Entenda isso. Eu posso fazer do meu cotidiano um ambiente onde eu aplico a fé em tudo, mas eu preciso ter uma palavra para basear a minha fé. Você entende isso? Então guarde isso. Será sempre de fé em fé. Uma coisa que eu tenho percebido, irmãos, que
dias em que eu tenho mais facilidade, em que eu estou mais atento, dias em que eu apliquei fé, eu criei, eu me posicionei, eles são dias mais leves, porque naquele dia eu concluí assim, que naquele dia em que eu apliquei minha fé, eu me posicionei, nesse dia não fiz na minha força, eu fiz na força do Senhor. Então guarde isso, é sempre de fé em fé, a renovação diária acontecerá de fé em fé. Você está crendo agora? Creia amanhã. Você crê na segunda? Creia na terça. Você crê na terça de manhã? Creia na terça à tarde, creia na terça à noite, aplique fé. Aplique fé e será conforme a sua fé. A segunda palavra que me ajuda também a crescer e renovar diariamente é a palavra de glória em glória. Então, se em primeiro lugar a minha fé é renovar, a minha vida é renovada de fé em fé, em segundo lugar a minha vida é renovada de glória em glória, dia após dia, experimentando a glória do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então preste atenção, uma vida de renovação diária é uma vida que caminha de glória em glória. Se eu trabalho de fé em fé, eu também trabalho de glória em glória. Eu tenho uma experiência com a glória de Deus hoje na intimidade, mas eu tenho uma experiência amanhã com a glória de Deus na intimidade ainda maior. É de glória em glória, constantemente buscando essa glória, todos os dias buscando essa glória e uma glória ainda maior. Não há como eu ser renovado diariamente se eu não tiver uma experiência com a presença do Senhor, com a glória do Senhor. É nítido as pessoas que estão dia em dia sendo renovadas na presença do Senhor, porque elas têm uma experiência com a glória de Deus. É fácil você perceber alguém desgastado, irmãos. É fácil você perceber que aquela pessoa está se cansando, porque muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, nos afastamos desse ambiente de glória. Você já esteve nesse ambiente de glória. Você sabe o que é isso. Você sabe o que é entrar cansado, pegar sua Bíblia mesmo sem querer, ir para o lugar da oração, naquele dia em que você queria mesmo era ficar na cama. Você sabe o que é pegar sua Bíblia, ligar um radinho, cansado, desgastado e de repente perceber que a glória de Deus invadiu aquele lugar e que você começa a ser cheio e que a glória de Deus está transformando agora você em outra pessoa, está transformando o seu interior de dentro para fora, as coisas começam a fluir. Você sabe o que é entrar nesse quarto, mas você sabe o que é sair desse quarto. De glória em glória. De glória em glória. Ah, irmãos, quantas vezes eu entrei arrasado, eu fui, me joelhei, me prostrei, algumas vezes dentro do carro, algumas vezes num quarto, algumas vezes na sala de oração aqui. Quantas vezes, irmãos, eu me encontrei num estado terrível e saí dali diferente, de glória em glória. Aquilo que já experimentamos da glória de Deus, ela não precisa ser esquecida, mas ela não pode ser motivo para substituirmos agora o nosso presente, para cancelarmos agora a nossa reunião com Ele. Não, eu já tenho uma experiência, eu já vi muito da glória de Deus. Não, irmãos, você só será renovado se for de glória em glória. A experiência que você teve hoje foi muito boa, mas amanhã há uma glória ainda maior te esperando. A renovação passa por isso, quando eu conheço, quando intimamente eu conheço. A Bíblia fala que Moisés foi apaixonado por essa glória. E é interessante que, porque Moisés foi apaixonado por essa glória, ele via Deus. A Bíblia fala que Deus mostrou para Moisés os seus caminhos e mostrou para o povo os seus feitos. Moisés viu a glória, o povo viu o que Deus fazia. O povo todo parou no caminho, mas Moisés seguiu até o final. O povo todo desistiu pelo caminho. A Bíblia fala que aqueles homens que nasceram no deserto durante aqueles 40 anos, todos permaneceram no deserto, tirando Josué e Caleb. E Moisés foi caminhando, mas você sabe que Moisés era essa pessoa apaixonada pela glória. Nós ficaremos pelo caminho, se a nossa vida não for de glória em glória. Moisés diz, eu quero a sua glória, 40 dias, eu quero a sua glória, mais 40 dias, eu quero te ver, eu vou para a Fenda da Penha, eu vou para qualquer lugar, eu quero o Senhor. A razão do nosso desgaste muitas vezes é porque nós não estamos vendo a glória de Deus. Nós estamos esperando
que dia o congresso vai acontecer, que o pastor Harold vai vir, que o Luciano subirá, vai pregar para nós. Eu estou esperando aquela mensagem da minha pastora, do meu pastor, eu estou esperando aquele curso que eu vou fazer, aquele livro que eu estou lendo, irmãos, poderia ser agora. De glória em glória, de glória em glória. Você já experimentou a glória de Deus em lugares que você achava que Ele não podia manifestar? Já aconteceu comigo, irmãos, uma vez, eu me lembro assim que de repente no carro, eu comecei a chorar, eu tive que parar, eu não acreditei que eu estava fazendo aquilo, eu precisei parar, tinha outras pessoas no carro, a minha explicação é, eu não consigo ver, vocês não vão querer que eu siga dirigindo. A glória de Deus me invadiu, e engraçado que não invadiu todo mundo. Quando eu fui falar dessa palavra no café da manhã, segunda-feira dessa semana, no café da manhã, era bem cedo, eu e Suelen estava ali, eu já estava com esse texto no meu coração, eu falei, Suelen, tem um negócio aqui dentro de mim, Deus está me falando, dia em dia somos renovados. Eu fui falar para ela e comecei a chorar. Como é bom a segunda de manhã ser o seu dia de encontro com Ele. Como é bom ter um domingo maravilhoso, com uma banda maravilhosa, uma pastora com uma palavra. Como é bom ter aqui uma mensagem, irmãos, mas entenda, isso não pode substituir a sua vida íntima com o Senhor. Senão você vai ser como um dos fariseus. É de glória em glória, é uma experiência profunda, íntima e diária e constante. Há uma palavra, irmãos, que nós damos pouca importância para ela, que é a palavra constância. Uma das marcas mais maravilhosas que eu tenho percebido em crentes maduros é a constância. Eles estão hoje com Jesus, amanhã eles estão com Jesus, mas eles estão mais parecidos com Jesus. E na quarta-feira eles são mais parecidos com Ele. E na quinta-feira ele tem um testemunho para te contar. Ele diz, essa semana eu apliquei fé, e eu criei e orei, e meu marido saiu de lá, e meu filho foi curado, e eu criei e orei, nada aconteceu, mas aqui dentro eu sei que vai acontecer. Como é bom conversar com gente assim. Na terça ele tem um testemunho, na quarta tem gente que você senta, irmãos, e tudo que ele sabe falar é de Jesus, mas tem gente que você senta e você percebe um vazio enorme, porque não há nada de Deus ali. Porque não é diário, porque não é constantemente durante o dia. Eu não estou falando nem constantemente durante a vida, mas é 24 horas durante o mesmo dia. Não é uma glória constante sobre aquela pessoa, não é. Desculpa, em algum momento você vai parar, você vai encontrar razão para desistir. Mas não há ninguém de fé em fé e de glória em glória parando. Não há ninguém que coloca a sua fé e aplica a sua fé e se dedica à glória. Não há ninguém desses parando. Guarde isso em nome de Jesus. Há uma renovação guardada para nós e ela está guardada para a intimidade. Porque somos transformados então de glória em glória. Você não será renovado na superficialidade, mas seremos todos renovados na intimidade. As pessoas que mais te inspiram, as pessoas que mais inspiram a minha vida, as pessoas que você olha e diz, uau, que homem de Deus, que mulher de Deus. Aquela pessoa que você olha numa pregação na internet, ou num ministério maravilhoso, ou numa família maravilhosa. Essas pessoas, eu garanto a você, se é verdade o que você está vendo, se é verdade o que ela está pregando, eu garanto a você que essa pessoa, ela é melhor na segunda-feira do que no domingo. Ela é melhor na segunda-feira em casa do que ela é no púlpito, do que ela é pregando. Eu garanto a você, a maturidade, a saúde espiritual, a vida com Deus de fato, acontece no cotidiano, de glória em glória. E a última palavra é de força em força. De fé em fé, repete comigo, de fé em fé, repita, de glória em glória e de força em força. O Salmo 84 diz assim, que passando pelo vale de Baca é vale de lágrimas, vale da dor, vale do sofrimento, faz dele uma fonte, a chuva também o enche os tanques, eles vão indo de força em força, guarde isso, eles vão indo de força em força, até que cada um deles apareça em Sião diante
de Deus, de força em força. De força em força. Preste atenção, esse texto está falando sobre uma outra palavra que é para nós uma ênfase sobre o cotidiano, sobre o nosso dia, sobre constância na presença de Deus, de força em força. Guarde isso. Continuar de pé diante das lutas, aplicar força, dizer eu não vou parar, eu vou continuar, eu vou correr para Ele, eu vou para a presença dEle, eu vou aplicar fé, me esforçar, me levantar. Também faz parte da renovação diária. Uma das coisas que eu acho mais maravilhosa, irmãos, nessa palavra de força em força, é que ela não está falando da nossa própria força. É que ela está falando sobre a força que existe em mim para eu caminhar para um objetivo. Que a Bíblia diz, eles vão indo de força em força, mas é porque eles sabem que, enquanto eles caminham, ainda que chorando, ainda que passando pelo vale de Baca, eles sabem que, ainda que eles estejam passando por um momento difícil, por vales, eles sabem que em algum momento eles vão aparecer diante de Deus, lá em Sião. Eles sabem que vale a pena continuar andando, vale a pena continuar indo para o lugar da oração. Ah, mas eu já faço isso há tantos anos, eu já faço isso há tanto tempo. De força em força, de dia em dia. Ah, mas eu às vezes não vejo tanto resultado, eu às vezes estou vendo que isso está patinando, eu queria já estar mais avançado. De dia em dia, de força em força. Agora guarde isso. Neemias também diz, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Essa força que a Bíblia está dizendo, irmãos, que está dentro de nós, ela é resultado da alegria que o Senhor colocou em nós. Lembra que eu falei na semana passada que uma das coisas que acontece na segunda é um batismo de alegria. Ele nos enche de alegria. Irmãos, eu não sou um bobo alegre. Porque tem coisas erradas acontecendo, coisas ruins acontecendo, eu continuo alegrinho, não é isso. Eu sou alegre porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sou alegre porque nesse caminho eu posso me alegrar, porque esse caminho vai me levar para Sião, está me levando para diante do Senhor, eu sei para onde eu estou indo. A minha alegria, que é a minha força, a alegria do Senhor que está em mim, que é a minha força, é o que me fortalece, é saber que eu estou indo para o lugar certo. É saber que ainda que as pessoas me reprovem, ainda que alguns não sigam nesse caminho comigo, eu sei para onde eu estou indo, eu sei em quem tenho crido. A alegria do Senhor é a nossa força, eu vou indo de força em força. O Salmo 126, ele fala que de vez em quando, irmãos, nós passaremos por isso. Nós passaremos por momentos em que estaremos lançando a nossa semente e chorando. Mas a Bíblia fala, caminhando, andando de força em força, lançando as minhas sementes e chorando. Haverão dias assim. Haverão dias assim. Entenda, não há recompensa para quem abandona a caminhada diária. Não há recompensa, ainda que eu esteja passando um mau momento, pastor, ainda que você esteja passando um mau momento, não pare, continue, de força em força, vai mais um pouquinho, esforça mais um pouquinho, busca essa força em Deus, mas caminhe de força em força. Por quê? Porque em algum momento Ele vai mudar essa história. A Bíblia diz que em algum momento você vai voltar feliz, regozijando com os seus feixes, com a sua colheita, mas essa recompensa só existe para aqueles que continuaram. Ela não existe para quem parou. Olha que maravilhoso que Isaías, capítulo 40, diz para nós: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, Ele não se cansa e nem se fatiga. Ele é inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O que a Bíblia está dizendo é, irmãos, quando nós esperamos no Senhor, quando a nossa expectativa está nele, quando eu sei que nesse caminho eu vou chegar, eu vou me encontrar com ele. A Bíblia diz, quando eles vão de força em força, e de repente eles estão no vale de Baca, eles estão num ambiente de choro, mas eles sabem que passando dali, eles vão se encontrar com o Senhor em Sião. Quando eu sei disso, a Bíblia fala, quando a minha expectativa está no Senhor, Ele renova as minhas forças.
Ele renova. Vai ter dia que você vai se levantar, irmãos, e vai precisar fazer esse tipo de oração. Senhor, eu sei que eu tenho que caminhar de força em força. É de fé em fé, é de glória em glória, mas também é de força em força. Então, Senhor, eu espero no Senhor. O meu dia é um dia que está cheio de expectativas no Senhor. Por favor, renove as minhas forças. A Bíblia diz que a promessa é que você será renovado com asas como de águia. Vai correr e não vai se cansar, de força em força. Não desista. Não para, por favor. Há um renovo preparado para nós. Há um renovo diário preparado para nós. Não se perca. O Senhor está dizendo hoje isso para você e para mim. Eu sei que você está cansado. E vamos falar a verdade, quem não se cansou em 2020? E quem não se cansou em 2021? E quem já não está cansado daquilo que estamos vivendo em todo o mundo? E quem já não disse, chega? De vez em quando converso com algumas pessoas, estava falando hoje ainda com Suelen sobre o culto infantil, eu estava me arrumando, ela falou, que saudade de ir para o culto, todo mundo junto, que saudade de reunir a família, deixar as crianças nos Oi Kids, vir para o culto, encontrar todo mundo. Chega, não, a hora que você não fala, cansei. Vontade de arrancar essa máscara e tacar fogo nela. Quem não cansou em 2020? Eu quero te dizer, irmão, se a gente não se cuidar, esse cansaço vai dominar a gente, mais do que o Espírito de Deus quer nos dominar. E nós vamos, pelo cansaço, tomar decisões. E nós vamos, pelo cansaço, abandonar coisas valiosas. E nós vamos, pelo cansaço, fazer opções por coisas que são passageiras. O problema é que o cansaço às vezes se torna uma lente que me faz enxergar as coisas de Deus cansativas e as coisas temporárias e passageiras tão desejosas. É um perigo. Então guarde isso. A proposta dessa palavra, a proposta de 2 de Coríntios, capítulo 4, verso 16 é por isso que eu não desanimo. Paulo está dizendo, porque ainda que aqui fora haja um desgaste, ainda que esse ambiente esteja um ambiente de pandemia cansativo, no meu interior eu estou me renovando de dia em dia. Guarde isso, de dia em dia, de fé em fé, de glória em glória, de força em força. E é desse jeito que eu me preparo. E é por isso que eu não paro. Eu conversava com essas pessoas essa semana, eu pude ministrar o coração deles, dizer, olha, eu já tive motivos para parar, eu já tive motivos para desistir, e eu poderia justificá-los, inclusive. Mas eu garanto a você que nenhum deles, nenhuma justificativa e nenhum motivo pode se comparar àquilo que eu recebi do Senhor, as promessas que já recebemos do Senhor. Paulo diz, quando eu aprendo a me renovar de dia em dia, eu também aprendo que as minhas leves e momentâneas tribulações não podem ser comparadas com o eterno peso de glória. Ele diz, eu pego todas as minhas crises e coloco numa balança, e elas não são nada, perto daquilo que está reservado para quem se renova de dia em dia. A vereda do justo é como a luz da aurora, e ela brilha mais e mais. Ela é mais clara na segunda, ela é mais clara ainda na terça, ela é mais clara ainda na quarta, até chegar dia perfeito, até que Jesus volte para nos encontrar. O único estilo de vida com Deus que vale a pena é o estilo de vida onde todos os dias eu me deleito no Senhor. Esse é o estilo de vida proposto a todos nós, amém? De glória em glória, de fé em fé, de força em força, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Quando em Provérbios fala que vai chegar um dia perfeito, eu acho maravilhoso que a Bíblia diz que vai chegar esse dia perfeito. O Provérbios está dizendo, vai brilhando mais e mais, até que o dia perfeito chegue. Mas é interessante que esse dia perfeito, ele vai chegar, depois de que muitos dias simples sejam vividos. Vai chegar o dia glorioso, em que Cristo vai nos encontrar. Vai chegar aquele dia glorioso, em que Ele vai voltar para nos buscar.
vai chegar aquele dia glorioso que será o dia perfeito, em que todos nós iremos com Ele para o céu. Vai chegar. Mas a Bíblia diz que até lá, a vereda do justo deve ser um dia simples vivido atrás do outro, de dia em dia, brilhando mais e mais. Isso é maravilhoso. A proposta bíblica, irmãos, não é uma proposta de um evento. A proposta bíblica é a proposta de uma vida diária e simples na presença do Senhor. Olha só que interessante isso. Atos, capítulo 2. Nós sabemos que esse é um texto que nos inspira a respeito da descida do Espírito Santo. Daqui a alguns dias nós estaremos aqui celebrando o Pentecostes. Logo, logo nós vamos falar disso. Mas Atos 2 é o momento em que o Espírito Santo desce sobre a igreja do Senhor. Agora veja só, Atos capítulo 4. No verso 31 a Bíblia diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Veja, o versículo ele é quase que repetido. Atos 2 fala da primeira descida do Espírito Santo, que é o que a gente chama de Pentecoste. Agora Atos 4 fala de uma segunda. O que eu quero dizer com isso é que, irmãos, nós não tivemos uma única descida, um único evento, uma única manifestação do Espírito. Atos 4 não é o sinal de que houve um segundo Pentecoste. Atos 4 é o sinal de que agora todos os dias da nossa vida poderiam ser vividos como um dia de Pentecostes. Que você não precisa esperar mais. Quem sabe hoje no culto, se for aquela música, se for aquela palavra, se eu for no apelo, se algo acontecer, eu posso experimentar um Pentecostes na minha vida? Atos 4 está dizendo para nós, todo dia poderia ser um Pentecostes na sua vida. Eu sei, irmãos, que isso é verdade, porque eu estou vivendo isso. Quando eu fecho a minha porta, quando eu entro para o meu quarto secreto, quando eu estou no meu ambiente com o Senhor, seja Atos 2, seja Atos 4, ou seja os Atos do Cezinho, tanto faz, eu sei, o Espírito de Deus está ali, e eu sei que eu posso viver coisas maravilhosas na presença dEle. Seja segunda, seja terça-feira, seja num dia de muita dor, seja num dia de perdas, seja num dia de luto, seja num dia de alegrias, de conquistas, eu sei que Ele está comigo, e eu posso ser renovado de dia em dia. Às vezes nós perdemos isso de vista. De dia em dia eu sou renovado. As misericórdias do Senhor são de dia em dia, novas são a cada manhã. O salmista vai dizer: o Senhor é bom, louvai o Senhor porque Ele é bom, e a sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é bom todo dia, sim ou não? O Senhor é bom todo dia, de dia em dia, guarde isso, de dia em dia Ele te renova, de dia em dia Ele é bom, de dia em dia Ele libera a sua misericórdia sobre você e sobre mim, de dia em dia, de fé em fé, de glória em glória, de força em força. Por favor, que a sua vida com Deus seja verdadeira, que as nossas vidas com o Senhor sejam verdadeiras, que possamos aplicar aquilo que falamos na nossa vida, em cada ato dela, em cada momento dela, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. A promessa bíblica é maravilhosa. A promessa bíblica é: eis que estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. A presença dEle não está comigo e com você uma hora ou outra. Ela não está comigo e com você quando eu fecho o olho. Ela não está comigo e com você quando eu pego a Bíblia. Ela está de dia em dia.